Pessoal, uma triste notícia no Vasco hoje. O atacante Adson, que acabou de voltar de uma lesão bem séria, acabou se machucando novamente e vai ter que passar por uma nova cirurgia. O Vasco informou que o Adson sofreu uma fratura na tíbia direita após uma dividida no treinamento desta segunda-feira, dia 7 de julho, no CT Moacir Barbosa. O atleta vai ter que passar por uma nova cirurgia. Uma triste notícia, um jogador que foi importante em 2024 para o Vasco e que em 2025 está sofrendo com lesões. Então, cara, vou desejar aqui, melhoras e uma pronta recuperação para o atacante Cruz Maltino. E esse papo aí de Brian Rodrigues no Santos. Cara, vamos descobrir um pouco sobre essa situação do atacante uruguai especulado no Vasco, que está acordado, né, segundo informações, com o time paulista. E uma oportunidade de mercado que está surgindo aí. O Palmeiras não está contando mais com o Rafael Veiga, inclusive o Santos está interessado no meio-campista. Cara, é uma oportunidade de mercado que o Vasco pode aproveitar. Veiga é um excelente jogador e podia vir para o Vasco da Gama. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like nesse vídeo e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante, ajuda pra caramba. Vamos tentar chegar nesse vídeo aí a 50 likes, vamos ajudar a gente? Tamo junto? Agora vamos lá para a informação que é uma triste informação. É sobre o Adson, né, cara? Um atacante que foi importante pro Vasco ano passado e que esse ano, 2025, o jogador tá sofrendo com lesões, né? Uma lesão atrás da outra. O Vasco informou nesta segunda-feira, dia 7 de julho, que o Vasco informa que o Adson sofreu uma fratura na tíbia direita após uma dividida no treinamento desta segunda-feira no CT Moacir Barbosa. O médico e coordenador do Departamento de Saúde e Performance, Gustavo Caldeira, explicou que a fratura é mais aguda do que a anterior e que o Adson precisará passar por um tratamento diferente, cara. Que tristeza, né? Além de um novo procedimento cirúrgico. O doutor também explica que já havia um calo ósseo na região onde ocorreu a nova fratura e que com o trauma da dividida houve um movimento de alavanca e ocasionou na lesão. Ele passará por uma nova cirurgia e já está sendo acompanhado pelo médico e também por um psicólogo para que haja um suporte ao atleta. Ele vai precisar mesmo, cara, porque é um jogador que acabou de voltar de uma lesão, ficou ali 6, 7, 8 meses fora, né? Acho que 7 meses por ali, 6 meses. E vai ter que passar por mais uma cirurgia que é mais aguda, né? Uma lesão mais aguda agora, mais grave. Cara, e vai precisar de um psicólogo realmente, porque precisa de cabeça nessa hora, né? É claro que ele vai ter o apoio da esposa dele, da filhinha dele também, que a gente já viu em diversos vídeos, enfim, né, cara? A família nesse momento é muito importante. O apoio do torcedor também vascaíno é importante pra caramba. A gente não tem que só pensar somente na situação do Vasco. O jogador não quer se machucar, né? O ponto é esse. Nenhum jogador quer se machucar. Mas acaba acontecendo um acidente de trabalho. É aí pra você ver, aconteceu um acidente de trabalho com os jogadores que são companheiros dele, são amigos dele, infelizmente. E tá aqui, ó. Ouça o áudio, o NT Vasco nos colocou, ó. Após a fratura na tíbia do Adson, durante o treinamento de hoje, o doutor Gustavo Caldeiras falou através desse áudio sobre a lesão do atleta. O atleta passará por um procedimento cirúrgico e o tempo de recuperação ainda não foi divulgado pelo Vasco da Gama. Vamos colocar aqui o vídeo para vocês escutarem, né, do doutor aí, né, Caldeiras, falando sobre a fratura do Adson. Olá a todos. Infelizmente eu venho comunicar que o atleta Adson sofreu uma fratura na tíbia. No treino de hoje, devido a uma dividida, ele fez um trauma direto numa região onde ele já tinha um calo ósseo promovido pela consolidação da fratura anterior, mas com o golpe, com o trauma, a perna direita fez um mecanismo de alavanca que culminou numa fratura direta na tíbia direita. Ele vai passar agora por um procedimento cirúrgico novamente, para a consolidação de uma fratura nova. Essa fratura é uma fratura um pouquinho diferente da fratura por estresse, é uma fratura aguda, uma fratura completa, e o tratamento também é um tratamento diferente do que foi feito para a correção da fratura por estresse. Entendendo o momento difícil do Adson e mantendo o padrão humanizado de tratamento no Vasco, o clube enviou o médico, o psicólogo e o coordenador do Player Care até a clínica de radiologia, para dar total suporte para o atleta, para ele sentir o mínimo possível e nós minimizarmos o trauma nesse primeiro momento.
Então tá aí, né? O doutor, né, do Vasco da Gama, Gustavo Caldeiras, falando sobre a situação do atacante Adson. E, cara, deu uma pesquisada, né? Mas se tá, a lesão é mais grave do que a anterior, e ele ficou 6 meses para voltar, 6 a 7 meses. Cara, eu pesquisei aqui e coloquei, ó, tempos de recuperação de uma fratura na tíbia. Pode variar entre 6 a 12 semanas ou mais, dependendo da gravidade da fratura e o tratamento realizado. Né? Isso aqui para uma pessoa normal. O Adson, ele é um atleta. O trabalho dele é jogar bola, é correr, exige muito físico, né? E é algo que ele vai ter que precisar de mais tempo. Então, cara, creio eu que o Adson tá fora dessa temporada novamente do Vasco, tá? Chuto eu, não é informação nem nada do tipo. Mas se o Vasco demorou 6, 7 meses, sei lá, 5 meses, pra ele voltar dessa antiga lesão dele na tíbia também, e essa lesão o pessoal tá falando que ela é mais grave, cara, creio eu que o Adson tá fora dessa temporada do Vasco da Gama. Se voltar, vai voltar final do ano e a gente sabe como que funciona, né? Vai ter que pegar ritmo, vai ter que pegar, né, aquele ritmo de jogo, enfim. Aí, cara, até isso, só ano que vem que o Adson deve jogar. Cara, uma triste informação, né, do atacante Adson. E aí tá aqui, ó, uma triste notícia, a perda do Adson é uma dor de cabeça por 2 motivos, por não termos mais uma opção para as pontas e por ter um investimento de mais de 20 milhões de reais se tornando prejuízo, né, muito provavelmente. A grande preocupação, claro, é com a plena recuperação do Adson. A gente espera que tudo se desenhe da melhor forma possível e que ele possa retornar bem. A questão é que salta aos olhos a má sorte nesse caso. A forma com qual o Adson fica impedido de sequer atuar pelo Vasco por conta de consecutivas lesões, uma lesão atrás da outra. É um investimento de mais de 20 milhões de reais que não teve oportunidade de entregar mais do que 10 contribuições diretas a gol, mesmo se tratando de um jogador de ataque. Né? No pouco tempo que esteve disponível ao time, performou bem, o que aumenta ainda mais o sentimento de chateação. Realmente, né? Quando ele jogou no Vasco ano passado, ele foi um atleta muito importante. Em 2024 ele foi um jogador importantíssimo para o Vasco, né? Acabou tendo essa lesão na tíbia também. Cabe lembrar, quando chegou ao Vasco em 2024, precisou passar por um período de readaptação. Vocês lembram disso, né? Uma vez que vinha de meses em inatividade pelo Nantes da França. Ali ainda não sabíamos, mas já sinalizava um problema físico constante no camisa 28. Enfim, cara, no mais, né, a gente vai torcer, né, pela plena recuperação e aguardamos ansiosamente seu retorno. É exatamente isso, né, uma triste notícia que o Vasco teve aí nessa segunda-feira. Então tô trazendo esse vídeo aqui agora no horário diferente, né, que vocês não estão acostumados, para informar essa informação para vocês de que o Adson aí, né, tá fora provavelmente dessa temporada do Vasco. Cara, eu acho muito difícil o Adson voltar nessa temporada. Enfim, outro assunto pra gente falar, pessoal, vamos falar, esquecer de falar notícia triste. Vamos falar sobre Brian Rodrigues, né? Eu trouxe um vídeo no dia de ontem, na segunda-feira, no domingo, perdão, sobre o atacante, né, cara? E a informação que tem, né, do Wagner Fred Press é que o Santos já tem um acordo com o atacante uruguaio Brian Rodrigues, tá, de 25 anos, e busca um acerto com a América do México. As três partes têm interesse na negociação, tanto o América, tanto o Santos e tanto o atacante. E há um otimismo num desfecho positivo pelo ponta uruguaio. Cara, informação importante do tiro de canto também do Wagner Fred Press. Cara, e aí a pergunta que eu faço é, né? A gente vai conseguir perder o Brian Rodrigues, que é um atacante que a gente tá buscando aí, ó, tanto de tempo, né? Tem 2 janelas de transferências que o Vasco busca a contratação do Brian, e aí não vai conseguir, e a gente vai perder o jogador pro Santos. O Santos que tá cheio de problema financeiro, tá cheio de problema lá com o presidente, crítica da torcida, na zona de rebaixamento, se eu não me engano, o Santos também tá. Enfim, o único motivo, né, que talvez possa entrar na minha cabeça que seja o motivo do Brian escolher jogar no Santos seria, né, obviamente o Santos é um clube gigantesco no futebol brasileiro, né, clube do Pelé, do Neymar, de diversos jogadores, né, campeão mundial e seja o que for. O único motivo é ele querer jogar no lado do Neymar. Né, a mesma coisa que, vocês lembram o Roleiser, né, meio campista do Benfica e tudo mais, argentino, ele escolheu jogar no Santos do que no Botafogo, né, e a gente sabe que o Botafogo hoje tem um poder financeiro muito maior que o do Santos, né, cara, e o Botafogo tinha sido campeão ano passado, né, da Libertadores, do Brasileirão, e o cara escolheu jogar no Santos do que no Botafogo. O motivo era o quê?
era o Neymar, né? O motivo era o Neymar. Então, cara, é uma situação ali complicada. Agora, cara, eu fico indignado com esse fato, né? O Vasco conseguir perder um jogador, né? Surgindo mais novidade, a gente vai trazer aqui no canal, obviamente, mas acaba me surpreendendo, né? Cara, um jogador que é super importante, um jogador que é de alto nível da seleção uruguaia, que o Vasco vai dar mole e perder pro Santos, que tem um poder financeiro ali que talvez seja até menor que o do Vasco, né? O Vasco talvez hoje tenha mais dinheiro do que o Santos em fazer contratações. A única coisa que pode convencer o jogador ali que pode entrar que entra na minha cabeça é o fato do Neymar estar no Santos e o jogador querer jogar com o Neymar, né? Enfim, informação importante pra gente saber aí sobre o Brian Rodrigues. Surgindo mais novidade, a gente vai trazer aqui no canal, porque é um jogador especulado no Vasco, é um jogador que o Vasco tá buscando aí em diversas janelas, né? Mercado da bola aí, toda hora o Vasco busca, tá especulando o atacante. Enfim, talvez pode estar indo aí pro Santos e acabar essa novela aí do Brian Rodrigues no Vascão. Beleza? Bom, uma outra informação que a gente tem, pessoal, informação não, mas o Edu Canelas, né? Do canal A Hora de Vasco, se eu não me engano, ele colocou o seguinte, né? O Vasco não pode deixar isso aqui acontecer sem tentar atravessar. Veiga é muito bom de bola e pode render muito jogando aqui. Ele tá falando sobre essa informação aqui, ó, do mercado da bola, né, que o Santos tá observando a situação do meio-campista Rafael Veiga do Palmeiras, tá? E considera fazer uma proposta para contratá-lo, tá? A informação do Dom Ricardinho de que o Santos ali quer a contratação do Rafael Veiga. Cara, seria uma excelente contratação pro Vasco, na minha opinião, né? Eu acho que se o Vasco conseguisse contratar o Veiga, cara, iria ser um acerto ali, meu irmão, sem explicação, né? É um jogador que tá embaixo no Palmeiras hoje, a gente viu até mesmo no jogo contra o Chelsea. O Veiga hoje ele é reserva do Palmeiras. O Veiga hoje ele é criticado pelo torcedor palmeirense. É um jogador que não é velho, um jogador novo, né? Um jogador que pode chegar no Vasco da Gama recebendo ali 1 milhão, né? Por ali, 900 mil reais. Enfim, o Vasco tem condições de pagar um salário desse, ainda mais que a gente teve aí um alívio, né, do Payet, e outros jogadores que vão sair nessas janelas de transferências. Então, cara, eu talvez contrataria o Veiga, eu acho que seria ali um cara para disputar a posição junto com o Felipe Coutinho, né? Eu não sei se o Vasco contrataria o Veiga visando no Coutinho, né? Até porque o Coutinho renovou, e aí... Mas enfim, mas aí também se o Coutinho se machucar, a gente não tem outro meio-campista, né? O fato é esse, né? A gente contrata o Veiga, e aí o Veiga hoje chega no Vasco ser reserva do Coutinho. E aí... Beleza, o Coutinho joga, e aí o reserva seria o Veiga. Seria excelente, né? Da mesma maneira que a gente tinha um Coutinho, tinha o Payet. E aí teria o Veiga agora no lugar do Payet, né? Seria excelente, seria maravilhoso, ia gostar pra caramba. Mas o fato é, se o Vasco tem condições pra isso, de ter um elenco forte, e também se o Veiga tá disponível para vir pro Vasco para tentar ali brigar por uma posição, né? Com um meio-campista que a gente sabe que tem muita qualidade, que é o Coutinho. E o Veiga também sabe disso. Enfim, né? São debates aí pra gente entrar e, cara, eu achei um fato curioso e por isso tô trazendo aqui para vocês, beleza? Então, gente, é isso, né? Desejar uma pronta recuperação aí pro Adson, esperar que o Vasco contrate bons jogadores, porque a gente precisa de contratações, né? Precisa de... Agora, com essa lesão do Adson aí, provavelmente tá fora da temporada, creio eu que o Vasco tem que contratar, né? Contratar pontas aí, né? O Vasco já tava buscando pontas, agora vai ter que buscar em dobro, né? A busca tem que aumentar em dobro pra tentar trazer um ponta aí. Ponta não, uns 2, 3 aí no mínimo, né? Pro Vasco da Gama. Hoje nossos pontas é o Nuno e o Ryan. A gente tem no banco ali o Garré, tem o Lloyd Augusto, mas são jogadores ali que até agora também não mostraram grande coisa. É isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante. Tamo junto. Saudações vascaínas. Abraço a todos.